Então, no último vídeo, nós ficámos aqui com esta implementação já esteticamente mais interessante no que diz respeito ao datatables.net, mas há aqui um aspecto que eu quero resolver no decorrer deste vídeo, e é essencialmente o quê? Nós temos aqui nesta tabela 4 elementos que identificam cada uma das encomendas dos retratos. O seu código, o nome do cliente, o seu endereço de e-mail e a data em que a encomenda foi efetuada. No entanto, eu gostaria de ter aqui também a informação do estado mais atual de cada encomenda. O que é que significa isto dizer? Que eu vou acrescentar aqui uma ou outra coluna que me vai apresentar qual é o estado mais recente de cada encomenda. Bom, é bom salvaguardar aqui um aspecto fundamental. Se nós formos aqui à nossa base de dados e formos verificar aqui a tabela dos estados, nós temos aqui na tabela das encomendas já 4 encomendas. E na tabela dos estados temos também 4 resultados, cada um deles relacionado com uma encomenda. No entanto, o que vai acontecer neste sistema é que, à medida que o estado de uma encomenda for sendo alterado, vão sendo criadas novas linhas aqui. O que quer dizer que, para a mesma encomenda, nós vamos ter a possibilidade de ter aqui várias linhas. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu vou acrescentar aqui uma nova linha de um novo estado para a encomenda cujo ID é igual a 2. Então eu vou colocar aqui 2 e vou colocar aqui o estado como tendo passado de 0 para 1. Ok? Vamos colocar aqui a data. Ok? Ele coloca automaticamente. E então, neste momento, o que é que eu tenho? Tenho a encomenda número 2, portanto, estamos a falar desta encomenda daqui. Esta encomenda do cliente 2, etc. É uma encomenda que, entretanto, já sofreu uma alteração de estado. Neste caso, ela começou por ter o estado igual a 0, agora já passou a ter o estado igual a 1. Ora, o que eu vou querer que apareça na minha tabela é o estado mais recente da minha encomenda. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos regressar aqui ao nosso código e vamos à nossa query, àqueles resultados que vêm daqui. Portanto, aqui o administrador carrega aqui o model de todas, neste caso o model do administrador model, ok? Que passa para depois a admin, e o admin executa este método todas as encomendas. Eu vou pressionar aqui F12 e o F12 vai-me levar para dentro do model. Vou fazer aqui um duplo clique, ok? Vai-nos puxar aqui para o interior do sítio onde surge então a nossa query. E esta nossa query é manifestamente curta para o resultado que nós pretendemos. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou eliminar esta query e vou escrever a query que à partida será a mais próxima daquilo que é o definitivo. Então eu vou colocar aqui, porque vai ser uma query um pouquinho extensa. Então o que é que nós queremos pedir? Em primeiro lugar, nós queremos colocar um select encomendas, ponto asterisco. Eu quero ir buscar todas as informações das encomendas, ok? Mas quero simultaneamente ir buscar o quê? O max dos estados, ponto estado. Isto é, max estados, ponto estado. E ainda quero ir buscar simultaneamente o max de estado, ponto atualizado em. Onde é que eu vou buscar estas informações? From encomendas e estados. Vou buscar a informação às duas tabelas. Neste caso, todas as informações da primeira tabela, e da tabela estados eu quero o máximo do estado e simultaneamente o máximo da data. Portanto, o que vai acontecer aqui é uma combinação de valores que me vai permitir perceber de que ele não só vai buscar aqui a última atualização, mas também o estado mais avançado da minha atualização. Nós ainda vamos experimentar aqui a verificar se isto depois vai funcionar ou não, porque eventualmente poderá existir aqui um pequeno erro, uma pequena falha nesta query, que é se eventualmente eu voltar atrás no meu estado, esta função aqui não vai funcionar. Bom, mas de qualquer das formas, por agora vamos ficar com ela desta forma. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui a cláusula where encomendas ponto id encomenda é igual a estados ponto id encomenda. E agora vou agrupar tudo por o id da encomenda. Então vou colocar aqui group by estados, pode ser, ou então as encomendas, tanto faz, encomendas.id encomenda. Eu penso que desta forma irá funcionar.
ok? Temos aqui já o nosso resultado a passar para array e vamos então aqui refrescar a nossa página, ok? Há aqui um erro, ele diz que estado.atualizado em, ok, é estados, portanto nós temos que colocar aqui estados atualizado em, vamos novamente, vamos refrescar e cá está então aqui a informação atualizada. Ainda não temos aqui a nossa coluna, vamos colocá-la lá. Então para isso eu vou acrescentar aqui um TH, estado da encomenda, ok, e vamos colocar aqui um TD, vamos colocar assim, vamos colocar o PHP, echo, encomenda, e agora vamos trazer aqui o estado. Ok, vamos colocar aqui o fecho do PHP, e portanto, vamos agora testar aqui a verificar se de facto nos estados aparecem todos a 0, exceto a encomenda 2. Vamos aqui refrescar, há aqui um erro, vamos corrigir, talvez aqui o estado não existe, ok. Portanto, o que é que nós vamos ter que verificar aqui? De facto, aqui dentro das encomendas poderemos estar a falar da existência de estados.estado. Vamos verificar se é isso que acontece. Caso contrário, vamos ter aqui um problema mais sério para resolver. Vamos aqui refrescar, ok. Vamos verificar aqui se nós conseguimos encontrar, cá está aqui o max status estado. Bom, o que poderá acontecer aqui é que de facto eu não tenho aqui esta informação na minha query devidamente definida. Porquê? Porque eu tenho aqui max status estado, mas não tenho aqui o seu alias. Então vou colocar has estado. Okay? Eu não vou precisar desta informação por enquanto, pelo menos não me parece que vá precisar dela. Então neste caso eu já posso colocar aqui estado. Vamos então verificar se temos esta questão já resolvida, pressionar F5 e cá está. Reparem então o que é que aconteceu. Nós temos aqui o cliente, temos aqui o código, o e-mail, data da encomenda e temos o estado da encomenda e temos aqui este valor. Se nós quiséssemos agregar aqui uma outra coluna que nos fosse indicar em que data é que a alteração foi feita, nós faríamos isso agora de uma forma muito simples. Vamos aqui regressar ao nosso código, vamos acrescentar aqui mais uma coluna, aqui vamos colocar um novo cabeçalho, portanto, última atualização, ok, vamos colocar aqui corretamente, última atualização, vamos aqui na última atualização colocar aqui data atualização. Este nome que nós estamos aqui a colocar vai ter que ser definido como um alias desta informação que aqui está. Então vamos ter que colocar ali data de atualização. Vamos aqui refrescar novamente e passamos então a ter mais informação aqui. Portanto, significa isto dizer que a alteração que nós executamos aqui na encomenda 2 passou do 0 para o 1, neste caso, e foi feita nesta data, ok? Bom, há aqui uma dúvida que de facto eu penso que não irá funcionar corretamente. É que se eu voltar posteriormente a passar para 0, ok? Vamos aqui fazer uma adição de elementos aqui. Vamos colocar aqui novamente a encomenda número 2, mas que voltou à posição 0 numa data mais recente ainda. E o que vai acontecer muito provavelmente é que vai aparecer esta data, mas vai aparecer aqui o estado igual a 1, que é o estado maior. Neste caso, porque nós temos ali o max. Vamos aqui refrescar e cá está. Este é um pequeno bug que eu depois irei ter que resolver. Porquê? Porque uma query de SQL que tenha atenção a estes aspectos é uma query bastante complexa. Ela vai ter que analisar ali um conjunto de fatores, etc. E irá ter que devolver o estado de uma forma correta, neste caso condicente com a data. Bom, eu terei que ver isto mais para a frente. Aqui foi pensado ainda numa lógica sequencial. O que é que isto significa dizer? Que o estado da encomenda vai evoluindo de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim sucessivamente. E eventualmente eu até irei ficar por essa função, ok? Por essa forma.
Porquê? Porque, naturalmente, a ideia é ter uma sequência lógica na evolução do estado da encomenda e não andar a saltar para trás, isto é, a encomenda não pode estar em execução e depois voltar para validação, não faz qualquer sentido. E por conseguinte, eventualmente, eu não irei ter que resolver esta pequena questão de SQL, porque poderá não ser pequena quanto isso, poderá ser uma grande questão de SQL, e irei deixar ficar os dados dessa forma. O que é que vai acontecer aqui naturalmente é esta questão. Se eu eventualmente aqui não passei para zero, isto é, não andei para trás na minha sequência, que é aquilo que não faz sentido, mas andei para a frente e passei do 1 para o 2, isto é, neste caso estaria aqui a encomenda em validação, foi acabada de receber, eu vou verificar se as fotografias estão em condições para executar o retrato, estando em condições eu passo para o 1, que é validado e a aguardar a execução, e quando eu decido executar o retrato, eu passo do 1 para 2 e o cliente terá a informação de que o retrato passou para a fase de execução. Esta é a forma natural das coisas funcionarem. Se eventualmente, imaginem o seguinte, se eventualmente depois de eu analisar as fotografias, o cliente me disser que afinal já não quer a encomenda, eu não vou voltar para o 0. Eu irei voltar, ou neste caso irei definir um valor superior ainda ao 2. Será, por exemplo, o 6 ou o 7, que corresponderá a uma encomenda cancelada. Ok? Portanto, esta sequência de operações que eu inclusive já tinha, penso eu aqui, definido no meu material, nas notas, etc. Cá está, eu tenho a encomenda em validação, 0. Depois de validada, passa a aguardar em execução. No 2 passa à execução, depois concluído, enviado por correio, etc. E no caso de ser cancelada, ela vai ficar aqui com valor. Portanto, tendencialmente o que irá sempre acontecer é uma evolução positiva no valor do estado da encomenda. Por conseguinte, aquilo que eu aqui tenho e esta query que eu aqui escrevi faz o sentido necessário para este tipo de implementação. Portanto, esta query que aqui está, penso que resolve a questão, porque de facto quem controla também os diferentes estados das encomendas será sempre a mesma pessoa, neste caso serei eu. E por conseguinte nós temos então aqui já mais um passo importantíssimo no que diz respeito à possibilidade de eu ter uma leitura imediata de quais são, por exemplo, as encomendas que estão para validar. Reparem, se eu chegar aqui e agora alinhar pelo 0, o que é que vai acontecer? Ou alinhar por ordem crescente, eu sei que estas 3 encomendas são encomendas mais recentes, ou pelo menos que ainda não foram tratadas. Se eu quiser, por seu turno, verificar de uma forma diferente, isto é, ao contrário, eu posso alinhar por aqui e colocar no topo quais são as encomendas que, por exemplo, estão na categoria 2, isto é, a aguardar a fase de execução e que eu irei ter que executar. Eu quis aqui também perder algum tempo para vos explicar esta dinâmica, acho importante, mais do que estar aqui a explicar ou a escalpelizar toda esta informação que aqui está nesta query, que já é uma query relativamente complexa. O importante aqui também era fazer-vos mostrar aqui, neste caso, qual a forma de pensar a execução deste tipo de operações. Vamos colocar isto apenas um bocadinho mais limpo no fecho deste vídeo e reparem como aqui estamos já na área de administração com todos estes elementos. Agora sim, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer é, ao clicar aqui neste botão, iremos saltar para um quadro que nos irá apresentar muito mais detalhes sobre a encomenda selecionada.